Alguém? Estão me ouvindo? Estão vivos? Ah, João 10:10. Isso, quem veio para roubar, Satanás, né? Joia, eu não quero parecer com Satanás. Quem mais? Vamos lá, pode abrir o microfone se quiser. Além de João 10:10, qual versículo eu posso ter na minha mente? Nossa, eu tenho uma dificuldade em pegar uma coisinha aqui do outro. Ou que alguém tem. Êxodo 20:25, né? Não furtarás, é um mandamento. Joia! Valeu, Juliano. O que mais? Qual outro versículo me ajuda a não roubar? Colossenses 3, 9 e 10. O que diz lá? Colossenses, o que diz lá? Colossenses 3, 9 e 10. O que diz lá? Levítico 19:11. Muito bem. Filipenses 2, verso 3, que diz: não faço nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Joia. É isso aí. Então, aquele dia um versículo falou com você. Isaías 61:8. Benção. Romanos, tá aparecendo um monte, ó. Romanos 13:9. Isso mesmo, bênção, né? Então, por exemplo, eu anotei aqui alguns versículos, ó. Não versículos não, anotei só verdades, né? Mas você pode anotar versículos. Mas, por exemplo, por que eu não vou roubar mais? Porque Deus é onisciente, sabe de tudo, tá em todos os lugares. Eu posso me esconder de uma pessoa, meu chefe pode não estar me vendo, o vizinho, mas Deus é onisciente. É um mandamento, como colocaram aí, né? Deus é soberano. Meus queridos, às vezes eu tenho desculpa para roubar, né? Ai, Senhor, mas eu tô precisando, tá passando necessidade. Mas Deus é soberano e Deus supre. Tá bom? Vocês entenderam? Então, essa é a fichinha do seu lado. E o que é revestir? O próprio texto de Efésios vai dizer: não furte mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo o quê? Não só trabalhar, ajudando o que não tem. Meus queridos, sempre que Deus quer trabalhar na sua vida e na minha vida, às vezes a gente pensa que é só assim, o crente não pode fazer isso, né? O crente não pode roubar, o crente não. Não, não é só isso, né? Deus sempre fala assim, olha, o crente não, ele não é proibido de fazer as coisas erradas. Ele é obrigado a fazer as coisas certas. Então, se ele ama o próximo, ele não vai roubar, mas ele vai fazer o quê? Vai ajudar o próximo, né? Ele vai trabalhar e ajudar quem não tem. Então, querido, todo o processo de transformação, ele conta você tirar um hábito que você tinha, renovar a sua mente e realizar um novo hábito. E tem um livro que não é cristão, mas ele chama-se Hábitos Atômicos. Se vocês quiserem ler ou ouvir ele, é um livro muito bom, que ele não é cristão, mas não tem nada contra a palavra de Deus. Ele é bem ciência, e ele fala sobre nossos hábitos. E sempre que você quer tirar um hábito da sua vida, um hábito que é ruim, né, seja qualquer hábito, eu tenho dificuldade de caminhar, né? Aí você precisa, eu tenho dificuldade em saúde, ou eu como demais, não sei. Você tem que entender esse hábito, que ele é ruim na sua vida, né? Você tem que botar coisa na sua cabeça, que aquele hábito é ruim, você tem que transformar a sua mente. Eu vou pegar um exemplo que eu acredito que não seja de ninguém aqui, né? A pessoa fuma, e ela sabe que o fumar faz mal. Então, ela quer tirar um hábito bem ruim de fumar. E ela tem que botar na cabeça dela, né? Fumar é ruim, fumar faz mal, entender o quanto é prejudicial. Aí ela entendeu e fala assim: eu não sou mais um fumante. Eu não sou mais fumante, agora eu sou um ex-fumante. Ela tem que colocar na cabeça dela que ela não está mais lutando, que ela largou o cigarro. E aí, ela tem que botar um hábito novo. Então, esse hábito novo é, por exemplo, tinha uma história de uma pessoa que sempre que andava de cavalo, ela fumava. E ela ficou uns 10 anos sem fumar. Um dia que ela foi andar de cavalo de novo, veio a vontade de fumar. O hábito, né? Então, é preciso trocar. Então, quando der vontade de fumar, eu vou fazer tal outra coisa. Então, eu acredito que vocês entenderam, né? Se alguém tiver uma dúvida, pode perguntar. E aí, esse livro que é Hábitos Atômicos, que é tão atual, ele, na verdade, Paulo já falou isso lá 2000 anos atrás, que para viver como novo homem, nós precisamos despojar de hábitos antigos que não condiz com o crente, nós precisamos renovar com hábitos
renovar com verdades da palavra de Deus. Eu sou um filho de Deus, eu sou liberto, eu tenho o Espírito Santo que me ajuda a lidar contra o pecado, contra vício, contra hábitos não tão ruins, mas que me prejudicam. Por exemplo, eu tenho dificuldade de ler a palavra, mas eu tenho tempo nas redes sociais. Então, toda vez antes de abrir as redes sociais, eu vou me debruçar sobre a palavra. Você cria um hábito em cima de um hábito que é ruim, né? Então, acredito que entenderam. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Então, queridos, ó, a folhinha vai estar do seu lado o tempo todo. Você identificou alguma coisa que você quer mudar na sua vida? Hoje, na próxima aula, nas outras semanas, você já escreve aqui, ó, coisas que eu preciso mudar. Atitudes. Quem é casado aí, né, fala, minha esposa, marido, me ajuda aí, né? O que você acha que são hábitos que eu preciso mudar? Quais são as verdades da palavra de Deus? E não é só deixar de fazer, mas é fazer aquilo que é correto, tá bom, irmãos? Então, isso aqui é um dos fundamentos do nosso encontro. Todo encontro, você tem que terminar ele falando assim, eu preciso deixar de fazer isso, preciso gravar isso na minha mente e preciso começar a fazer isso. Não só deixar, mas começar a fazer outra coisa. Amém? Então, eu espero que você, qualquer dúvida depois, você pode perguntar, tá ok? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre fundamentos da liderança cristã. Coisas que, diferente da liderança do mundo, agora nós vamos entender os fundamentos da liderança cristã, tá bom? Como eu falei, se tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone, levanta a mãozinha, escreve no chat aí e a gente vai falando, tá bom? Bom, essa aqui é uma frase que eu vi e ela diz o seguinte: os líderes reconhecem que a sua liderança determina o crescimento da sua organização. O que vocês acham dessa frase? Quem pode dizer aí? O que você acha dessa frase e dessa palavra riscada determina? Pode falar, gente. Eu quero ouvir a voz de vocês. Posso falar? Pode. Eu acho que a frase quer dizer que a organização vai parecendo com a liderança, vai ter na cara da liderança. Por exemplo, o governo de um país reflete, por exemplo, o que a sociedade dele representa, mais ou menos isso. Joia. Mais alguém? O que você acha dessa frase? Os líderes reconhecem que a sua liderança determina o crescimento. Os líderes reconhecem que sua liderança determina o crescimento da sua organização. Mais alguém? Ô, Rafa, Pode falar. eu entendo que a sua organização, no caso da frase, né, ou o que você está liderando, é um reflexo do que você é. Então, o líder, ele reconhece que a liderança, ela vai determinar, ou seja, de acordo com o modo que você vai liderar e as atitudes que você vai tomar, vão refletir e ditar como vai ser a sua organização. Maravilha. Vocês concordam com a palavra determina? Determinar é mais ou menos assim. Ele faz A, vai gerar A. Faz B, vai gerar B. Vocês concordam com essa palavra determina? Alguém não concorda? Concorda? Discorda ou concorda? Eu concordo. Joia. Pode falar, gente. Eu quero que vocês falem, porque eu vejo que vocês estão acordados, estão vivos, tá todo mundo aí. Então, Rafael, essa palavra determina, né, em relação à liderança dessa instituição, vamos falar da igreja, ela, na verdade, ela deveria ser, de fato, algo que pudesse expressar aquilo que a sua liderança é. Mas não depende só do líder, porque eu vejo muitos bons líderes sendo pessoas honestas, com caráter, moral, ética, mas, infelizmente, nem todos os liderados, nós podemos ver isso em relação a Judas Iscariote.
Ele teve um excelente líder, mestre, mas o caráter dele não era condizente com a da sua liderança. Perfeito. A Mari também não concorda. Isso, determinar é muito forte determinar, né? Como se dependesse exclusivamente do líder, né? Tem vários fatores aí, né? Tem o fator Deus também, né? Tem o fator pessoas, fator tempo, né? Tem várias coisas, né? Por isso que eu grifei ali a palavra determina, que é muito forte, né? Reconhece que a liderança vai determinar o crescimento. Mas sim, a liderança vai ter muito impacto, né? Aí vem uma outra frase que eu acho que fica um pouquinho mais correta ou mais simplificada, né? A liderança cristã consiste em influenciar os outros na direção certa. Eu tive que dar uma palavra num lugar e o tema era influa, era influir, né? Eu tenho até uma xícara, não tá aqui minha xícara. E eu achei interessante porque eu não sabia que existia essa palavra influir e eu fui estudar a palavra influir. Eu gosto mais da palavra influir do que influenciar, sabe por quê? Influenciar, por exemplo, a lua, ela influencia na Terra, certo? Né? A lua cheia, eu morava lá em Afuá, na Ilha do Marajó, na lua cheia as águas subiam mais. E na lua nova as águas subiam menos. A água sobe e desce todo dia lá, né? Mas a lua, ela influencia. Ó, tem cabeleireiro aqui no nosso recinto aqui. E aí, né? Dizem que cortar o cabelo na lua, que eu não sei qual, é melhor, né? Na lua cheia, lua nova, não sei qual que é. É isso mesmo, Mari? Faz diferença, né? Até as árvores, né? Mas só que acontece? A Lua, ela tá lá longe da Terra. Ela influencia. Então, eu tenho muito que a palavra influenciar, e hoje a gente tem o influencer, né? Que virou uma profissão, né? Ele influencia e nem sabe que você existe, né? E ele tá lá influenciando na sua vida, influenciando na vida de adolescente, de jovem, né? Às vezes influenciando bem, às vezes influenciando mal. Agora, eu prefiro a palavra influa. A palavra influir, ela tem a ideia de alguém que está pertinho. É diferente de influenciar. É alguém que anda junto, ou alguém que, né, pega aqui e traz para cá, puxa para cá, ou cuidado com o buraco. Então, a palavra influir, eu acho, que as pessoas quase não usam, e eu até tem gente que confunde como sinônimo. Mas a palavra influir, né, eu ainda diria, né, a liderança cristã consiste em influir os outros na direção certa, porque ele vai junto, né? Ele não só manda, ele vai junto. Mas eu achei bem interessante e eu gosto mais da palavra influir, mas não é muito comum, né, do nosso vocabulário, né? Então, queridos, hoje nós vamos ter alguns objetivos. Provavelmente a gente não vai conseguir passar todos, mas o primeiro objetivo nosso é definir o que é liderança cristã, tá bom? Para você, para o que você vive, né? O que a palavra de Deus diz. Um outro objetivo também nosso é entender a diferença entre posição de liderança e influência, ou influir, né? A, a, a diferença, posição e influenciar, tá bom? Nós vamos identificar 3 áreas da liderança na qual você precisa trabalhar na sua vida. Eu preciso trabalhar na minha. Serve para todo mundo, até para quem não está liderando, mas todos os líderes têm que estar bem trabalhados nessas 3 áreas, tá bom? E importa quanto é importante o líder crescer como líder e, ao mesmo tempo, ajudar outros a crescer, né? Tem muitas vezes que a liderança cresce sozinha, né? Ou tem aqueles líderes que levam as pessoas a crescer e não crescem. Então, esse equilíbrio entre a liderança crescer e levar outros a crescer também. Tem alguém ligando aqui, mas eu não sei se é do grupo, não. Muito bem. Liderança. O que é liderança para o mundo, né? Vamos entender rapidamente o que é liderança para o mundo, né? Segundo o dicionário, liderança é a ação de liderar um grupo, né? De pessoas ou uma organização. Liderança é aquele que lidera, né? Seja liderar pessoas, seja liderar uma organização. É o estado, a posição de um líder. Mas interessante que esse líder, seja em qualquer lugar, ele precisa ter a visão, ele precisa inspirar outras pessoas, né? Inspirar tá muita ideia
de levar os outros a fazerem, né? De ser um pouco de exemplo. A liderança também assume riscos, né? Porque ele dá a tapa à cara, né? Ele vai na frente, ele tem que tomar decisões. Quem aqui é líder sabe, por mais que você seja líder de 2 crianças ou líder de um grupo, tem momentos que tá ali. O que vamos fazer? 5 falam uma coisa, 5 outra, e você como líder tem que tomar decisões, assumir riscos. A liderança também é desafiar-se. Então não tem como líder ser alguém que vai ser acomodado. Deus vai desafiar você, você vai ser desafiado a tomar posições, aprender, crescer, vai errar, vai acertar, vai aprender com os erros. O líder, ele também precisa ter objetivos e práticas que levam a esse objetivo, né? Então, toda liderança tem que ir pensando em algum lugar. Pode ser que o líder não está passando esse objetivo para os seus liderados. Isso acontece muito, mas geralmente ele tem um objetivo, né? E as práticas que vão assim, ó, para chegar aqui no meu objetivo, eu preciso ter as minhas práticas, como eu vou chegar lá. Às vezes o líder não consegue explicar isso, não consegue passar para os seus liderados. Ele começa a caminhar, começa a puxar e as pessoas ficam perdidas, né? Como é que eu vou chegar lá? Mas qualquer liderança, seja de um trabalho, seja da igreja, seja com criança, seja de um clubinho, seja em casa, precisa conseguir fazer isso, né? Ter esses objetivos. E o líder parece que está todo o tempo fazendo o quê? Resolvendo problemas, né? Não precisa correr atrás. Não precisa correr atrás. Eles vêm atrás de você, né? Então, isso faz parte do processo de liderança. Isso é a liderança do mundo, né? Mas olhando para a liderança cristã, até peguei um peixinho aí, né? Que o peixinho é o símbolo do cristianismo, né? E ele está sendo seguido aí por uma turma toda aí, né? Quem poderia dizer para mim aí, ou escrever uma frase simplificando o que é liderança cristã para você? Tá bom? Diga aí. O que é liderança cristã para você? Escreva aí ou pode falar no áudio aí também. O que é liderança cristã? Vou pegar um nome aqui, hein? Deixa eu ver quem tá aí. O Juliano tá aí? Juliano, né? Tô aqui. Cristã para você. Tô pensando aqui, mas eu acho que é elevar os seus liderados a uma visão, né, de santidade. Mais alguém? O que é liderança cristã para você? Ter empatia. Sabrina, pode falar, Sabrina, o que é liderança cristã para você? Liderança cristã, na minha opinião, é ensinar mais com atitude do que com a palavra. Isso é chamado de viver uma integridade, com fé, com paixão e compromisso, principalmente com Deus. Joia, maravilha. Influenciar pessoas a obedecerem a palavra de Deus. Joia. Mais alguém, o que é liderança cristã para você? Como você definiria? Aquele que ensina. O que mais? Aquele que vai conseguir levar o seu liderado a cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem ensinado nas suas sagradas escrituras. Entendi um pouco, irmão, por causa do ventilador. Aquele que leva os seus liderados a cumprir o propósito que Deus tem para a vida de cada um. Joia, leva seus liderados a cumprir um propósito que Deus tem, né? Aquele que caminha legal, discipular, caminhar junto na vida, essa diferença, né, do líder cristão para o que não é cristão. O que mais aqui? Sede meus imitadores, como eu sou. Legal, Mauro. Isso aí, ó, chique. Gente, vocês sabem, viu? Aqui nós estamos aprendendo juntos. Bom, uma das questões... Pode falar. Assim, a liderança cristã, né? Eu vejo assim que você tem que aplicar ela, né, na sua vida do dia a dia, né? E assim, como você falou, assim, né? É através do Espírito Santo, né? Tem que ser através do Espírito Santo. Porque se não for, Santo junto. ação do Espírito Santo.
É isso. Legal. Tem esse fator que é diferente do mundo, totalmente, né? Que faz totalmente a diferença, né? Duas coisas que a gente pode olhar firme da liderança cristã. Ô, Rafa, Pode falar, Rafa. desculpa, você falou para levantar a mão e eu tô falando, não Não, levantei agora a eu tô, mãozinha. agora eu tô perguntando, pode ir falando. Não, eu acho interessante o fato de a liderança cristã, elas são muito parecidas. E ao mesmo tempo que a liderança cristã, eu acredito ter mais responsabilidades em alguns pontos, algumas coisas se tornam mais fáceis, porque nós somos líderes que já viemos com um manual de fábrica, né? Então, enquanto a liderança comum, sem ser a liderança cristã, ela tenta se renovar dia a dia, criar meios, criar metas, criar, enfim, vários modos de chegar no objetivo. O líder cristão, ele tem um manual de fábrica, ele tem um norte, né? Então, nisso a gente acaba ganhando bastante. Joia. Legal, boa aplicação. Inclusive, tem muitas pessoas do mundo, né, que trazem ideias que são revolucionárias, você vai ver, já está na palavra de Deus. O princípio está ali, o princípio está ali. De Moisés, né, quando o Jetro fala para ele, ó Moisés, está sozinho aí, né, divide com outros aí. Então tem muitas coisas da palavra de Deus que as pessoas, nossa, esse livro mesmo, Hábitos Atômicos, né, parece que é novidade, mas você vai ver, tem coisas na palavra de Deus, né. A vida de um líder obediente a Deus e seus liderados, vem o verdadeiro líder, afirma deles, pois mostram a santidade na vida deles. Joia. Envolver com integridade, seguindo exemplo. Tem a questão de integridade, né? Muito bem, é isso mesmo. Bom, então, a liderança cristã, ele tem a ver com Jesus, é claro. Jesus é o nosso foco. Por mais que você tenha livros como Provérbios, que ensinam bastante coisas, você pode olhar para Davi, pode olhar para Moisés, para olhar para muitos líderes, mas a liderança cristã é principalmente seguir intimamente Jesus e imitá-lo, seguir os passos dele. Jesus chama a gente para seguir a ele, né? Então, como ser um líder, né? Ou como o Rafa falou, já está aí o manual. Seguir os passos de Jesus e imitar ele, né? Não sei se você já viu aqueles homens que fazem sombra, né? Antigamente chama de sombra, né? Alguém passava na rua e aqueles homens vestidos de palhaço iam atrás da pessoa imitando ela, né? E todo mundo ficava rindo, né? Mas é mais ou menos isso. É Jesus andar e você conhecê-lo, debruçar sobre a palavra e caminhar atrás dele, tentando imitar. O crente, meus queridos, o crente não pode ser alguém que inventar uma coisa nova. Ele vai seguir aquilo que já tem, né? Ele vai seguir Cristo. Nós não pode existir um crente com uma tática nova. Porque toda tática que a gente precisa para viver o evangelho, para liderar, para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, um bom crente, já está na palavra de Deus. A gente não precisa inventar nada, né? Tá tudo ali, né? Então, a liderança cristã, resumindo o que vocês falaram, é seguir intimamente Jesus e imitar ele, né? Seguir os passos dele. Outra verdade sobre a liderança cristã é que também nós temos, não temos Cristo em corpo do nosso lado, né? Mas agora temos ele no nosso coração. Então, o líder cristão, ele vai ser as mãos, os pés e a boca de Jesus, né? Tem até uma música que fala sobre isso, né? Mas vai ser as mãos tocando, curando, né? As mãos fazendo o que Jesus faria, né? Sendo os pés indo, caminhando onde Jesus caminharia, né? Ser a boca de Jesus proclamando o reino, proclamando a verdade, o que Jesus falaria, né? Então nós somos as mãos, os pés e a boca de Jesus. Eu queria convidar você a abrir em Atos capítulo 27. Pega a tua Bíblia aí. Vamos ver aqui uma história de Paulo. Se você está vendo a figurinha aí, talvez você já se ligou que história que é, né? Só pela figurinha você consegue identificar. Atos 27. Atos 27. Um texto um pouco grande. Mas eu vou ler aqui, meus irmãos. Eu queria que você, ao ler, você pode até grifar, ou escrever, ou até mandar aí no nosso chatzinho. Características de liderança. Todo mundo que vai aparecer nessa história, se você achar alguma característica de liderança interessante de qualquer personagem que aparecer,
que traga alguma verdade sobre liderança, aí você anota na sua Bíblia, anota no caderninho, para quando a gente terminar de ler, você poder falar, tá bom? Que a gente não vai conseguir ler 2 vezes. Então vamos lá. Atos 27, de 1 a 44, tá bom? Ixi, eu achei que eu ia conseguir 1h30 nesse Meet aqui, vai encerrar. Irmão, se o Meet encerrar, eu vou abrir outro só pra gente terminar, tá bom? A gente vai terminar no máximo 9 horas, tá? Então se encerrar, você volta, eu vou mandar um novo logo, um novo link, tá bom? Atos capítulo 27, de 1 a 44, diz assim, acompanha na sua Bíblia aí. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo, preste atenção, e alguns outros presos, Paulo estava preso, foram entregues a um centurião. Centurião era um chefe de 100 pessoas, 100 soldados, chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio tessalônico. Quem está escrevendo isso é Lucas, por isso que ele fala, navegamos, né? Lucas está incluído, estava junto com Paulo. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu que Paulo, né, que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Então, eles estavam caminhando com um barco ali, tentando parando de ilhas em ilhas, né? Não era igual hoje, a velocidade dos barcos eram bem menores, era um vento, né? A vela, então eles andavam muito mais devagar, né? Percurso que hoje aí faz em menos de um dia, né? Em poucas horas, né? Ali o centurião, lembra o nome do centurião? Júlio. Encontrou o navio alexandrino, que estava de partida para a Itália, e nele fez embarcar. Então saíram daquele naviozinho menor e embarcaram no navio maior. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Quinido. Não sendo possível prosseguir nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de frente a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazaré. Então o objetivo deles era chegar na Itália, Paulo estava preso com aquela turma toda, né? E estavam parando de ilha em ilha. Pararam em Bons Portos, né? Deve ser legal esse lugar. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornaria perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso, Paulo, olha só, Paulo preso, os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Um prisioneiro falando, hein? Presta atenção. Mas o centurião, aquele que era o Júlio, responsável por 100 soldados da alta patente, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e dono do navio. Então tem gente que manda ali também, né? O piloto sabia, experiente, e o dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria, olha só, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Versículo 3. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensavam que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se na ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. O barco ficou solto, não tinha mais como governar o barco. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reformar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora as cargas. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, né? Aquelas hastes que ficam no meio, né?
não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Gente, depois de vários dias o barco pulando para lá e para cá, vento, chuva sem ver o sol, já sei, vamos morrer todo mundo. Já terminou, já não tinha mais esperança nenhuma. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se, olha Paulo aparecendo de novo. Diante dele disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho e não partir para Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Sabe quando aquela pessoa fala para você: olha, eu avisei, dá mais raiva ainda, né? Mas Paulo falou: eu avisei. Mas agora recomendo que tenham coragem. Olha o que Paulo está falando. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, mas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, e a quem pertence, a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, imagina, irmãos, 14 dias. Quem é do norte aí já andou de navio, né? Eu já andei 7 dias de navio, de Belém para Manaus. É uma eternidade, parece que nunca passa. Agora imagine 14 dias num barco não igual aos de hoje, com vento, o desespero. Mas Deus está ali, Paulo está o prisioneiro, aquele que já estava condenado, né? Já estava indo para ser condenado. Ânimo, pessoal, ânimo, porque eu recebi uma mensagem do Senhor para passar para vocês. Ânimo, porque eu recebi uma mensagem de salvação. Versículo 27, 28, né? Aqui. Na 14ª noite, versículo 27. E ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximo da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Tempo depois, lançaram novamente a sonda, encontraram 27 metros. Estava ficando cada vez mais raso. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Começaram a orar agora, cada um para o seu Deus. Tentando escapar do navio, os marinheiros abaixaram o barco salva-vidas ao mar, o pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo, mais uma vez, chega no centurião. Paulo, preso, dos piores do barco ali, vai chegar para um do maioral, para o centurião e para os soldados. Versículo 31. Se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Alguns queriam se jogar, né? Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e deixaram cair. Pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada comer. Agora eu os aconselho comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Olha o testemunho que Paulo está dando aqui, irmãos. Da decisão, lembra que eu falei do risco, a ousadia, né? Paulo está tomando um lugar aqui, né? Preste atenção. Mas ele nunca esquece, né? De quem está acima dele. Preste muita atenção nisso. Versículo 36. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada como uma praia, para onde decidiram conduzir o navio se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-as no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alcançando a vela da proa, ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia. Então, dava para ver a praia, mas o barco estava longe. Onde tocou o fundo. A proa, que é a parte da frente, encravou e ficou imóvel. E a popa ficou assim. Então, ele cravou ali e ficou o desespero, imagina, né? A proa encravou-se e ficou imóvel. E a popa foi quebrada pela violência das ondas. Então, o barco começou agora a quebrar, se desfazer. Os soldados resolveram matar os presos. Quem é que estava como preso? Paulo. Mas alguém que tinha o Senhor com ele ali.
Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra, e os outros teriam que salvar-se em tábuas ou pedaços de navio. Dessa forma, quantos chegaram salvos em terra? Quantos? Todos, né? Amém? Muito bem. Quais princípios de liderança vocês conseguem enxergar nessa história? O que vocês conseguem aprender? Vamos lá, diz aí, escreve ou manda um áudio aí. O que eu posso olhar para essa história de Paulo, do Júlio, do líder, do dono do navio, do piloto, dos soldados, e posso falar assim, olha, liderança cristã, o que você pode dizer? Vamos lá, me ajudem aí. Joia, assumir responsabilidade. O que mais? Então, Rafael, porque há muitos propósitos, né, no coração do homem, né, mas a palavra vem do Senhor. O homem tem seus propósitos, mas a palavra vem do Senhor, Sim. confirmação, né? Provérbios, né? Então, muitas vezes não, quase sempre a gente tem que entender esse propósito do Senhor, né? Tem que entender qual é o propósito dele. Precisamos fazer o que? A liderança precisa resolver problemas. Paulo podia ficar quietinho lá. Deus disse que eu vou chegar lá, vou ficar quietinho, não vou resolver problema de ninguém. O que mais? O apóstolo Paulo também, diante dessa situação, ele encoraja o povo, né? Para que eles continuassem a perseverar, que tudo no final iria correr bem. Perseverança, que eu vejo em Paulo também aqui, né? Instruindo o povo a perseverar. Gostei da palavra, perseverar, né? 14 dias eu falei, perseverança. Muito bem. A autoridade que vem de Deus. Que interessante, Larissa, né? Irmãos, é a autoridade. Paulo não disse assim, né? Ó, eu sei, né? Mas um anjo falou para mim, né? A palavra vem do Senhor. Joia, Raquel. Paulo foi firme, né? Olha, se vocês vão acreditar ou não, é isso. Tá escrito na palavra de hoje, você vai precisar dizer, a palavra do Senhor diz isso. O mundo tá dizendo isso. A televisão diz isso, mas a palavra de Deus, o Senhor diz isso. Isso é ousadia, né, na liderança, né? Paulo não duvidou. Muito bem, obediência, o líder também obedece, né? A gente achar que o líder ele só manda, mas ele obedece também. Joia. Confiança, legal, menino. Fé, segurança. Pode falar, João Rodrigo. O testemunho de Paulo, né, diante daquela dificuldade no navio, ele glorificou a Deus, porque Deus foi glorificado através da atitude dele e todos se salvaram, como Deus, né, tinha falado para ele. É o Magno que tá falando aí, Magno Gel? Isso, é o Magno. Ah, cara, legal. João Rodrigo é seu filho? Isso. Legal, Magno. Perfeito, muito bem. Mais alguma coisa? Sabrina, pode falar. Acho que foi Sabrina que... Foi vários fatores, né, na história que ele teve coragem, ele teve sabedoria, ele foi influência, ele teve uma fé inabalável e teve uma proteção e cuidado com todos ali, né? Proteção a todos, né? O líder muitas vezes sofre o impacto das coisas para proteger seus liderados. Exortação, né? Animando o pessoal, exatamente. Irmãos, eu sempre achava que exortação era criticar, né? Quando a gente fala exortar, mas fui aprender um pouquinho mais do que significa exortar. Exortar é dar coragem para os irmãos, né? Perfeito. Gente, se não conseguiram, a gente vai conseguir falar mais um pouco. A gente vai usar essa história de Paulo aí para frente. Mais importante a gente entender, né? Paulo não era o líder ali nomeado, né? Quem era o líder ali era o Júlio, o dono do navio, né? O piloto, talvez. Aqueles eram líderes nomeados. Mas diante de uma situação, Paulo vai emergir, vai surgir como liderança, tá bom? Vai cair aqui a nossa chamada e eu já vou abrir outra pra gente, tá bom? Espero vocês até daqui a pouco. Agora
Agora eu queria ver com vocês princípios fundamentais da liderança cristã, tá bom? Quais são alguns princípios fundamentais da liderança cristã? Ver algumas coisas que é preciso um líder cristão ter. É o fundamento. Sabe quando você vai construir uma casa? Você tem um fundamento, né? Não adianta você construir a casa só em cima e embaixo não tá alicerçado, não tem os alicerces, fundamento, né? A casa vai tremer, né? Então, às vezes, quando você olha para uma casa e você vê, nossa, que casa bonita, vou comprar essa casa. Imagine se o construtor, o engenheiro, quem fez a casa, fala assim, para economizar, ele não gastou nada embaixo, mas ele ficou lindo em cima. Nossa, pintura linda. Você vai entrar na casa depois de uma chuva, depois de 1 ano, 2 anos, aquela casa vai começar a rachar todinha. Então, quando a gente pensa em princípios fundamentais, é aquilo que talvez nem apareça muito, mas que é a base para um líder cristão, tá bom? Que é muito você com Jesus, é muito no seu íntimo, né? Talvez não dê nem para escrever isso, não tem como alguém te avaliar alguma dessas coisas, não tem como a pessoa te avaliar. Mas é a raiz, como se fosse a raiz da árvore, tá bom? E o primeiro princípio aqui é que a liderança cristã começa com nossa intimidade com Jesus. Sabe, você entendeu o seguinte, primeiramente eu estava perdido, e aí Jesus me amou, Romanos vai dizer isso, né, Romanos 5:8, que ele amou quando a gente ainda era pecador, e aí Jesus se entregou por nós, ele me comprou com seu precioso sangue, e agora eu encontrei Jesus, ele me encontrou, me salvou, e agora minha vida está nele. Então, muito antes de ser líder, eu sou alguém que teve, né, esse encontro com Jesus. E agora eu tenho que viver nesse relacionamento com Jesus diário, né? Eu tenho que estar ali caminhando com ele. Jesus, ele vai ser o meu relacionamento com Jesus, o seu relacionamento com Jesus, meu irmão, vai ser a base da sua liderança. Se embaixo disso, da sua liderança, não tiver esse relacionamento profundo com Jesus, a sua liderança vai ser uma casa na areia. Pode ser lindo, maravilhoso, mas vai ser uma casa na areia. Então, eu queria te desafiar, meu irmão, a primeira coisa é pensar nessa intimidade que você tem com Jesus, nessa nova vida com Jesus, né? Ele vai ser a base. Jesus, você imagina o seguinte, você tá trabalhando num emprego, e só que você precisa todo dia nesse emprego, você não sabe o que você vai fazer. Então você chega no seu trabalho, você vai lá, chefe, pois não, qual é o meu trabalho hoje? E o chefe vai falar, hoje você vai fazer isso, isso, isso. Com a gente é a mesma coisa, precisamos todos os dias chegar até Jesus e falar, Jesus, o que o Senhor tem para mim hoje? Estou ali liderando, uma escola dominical, um grupo de crianças, grupo de mulheres, grupo de adultos, uma igreja, um clubinho cristão. Senhor Jesus, meu chefe, meu rei, meu dono, meu Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Então, nosso relacionamento com Jesus, meus queridos, vai ser a base da nossa liderança. Nós somos colaboradores com Ele, nós precisamos da instrução dEle todos os dias. Alguém quer participar? Muito bem, aqui vai. Então, queridos, como é importante a gente ter esse relacionamento sólido com Cristo. Eu te pergunto, como é que anda a sua vida com Jesus? E eu que sou líder também, queridos, quantas vezes a gente faz as coisas na base da força, na base do que a gente sabe, a gente faz as coisas para Jesus sem consultar Jesus. Não sei se isso já aconteceu com você. Aconteceu já? Se quiser escrever aí, né? De você fazer uma coisa para Deus, mas sem relacionamento com Ele. Fazendo no modo automático. Pregando, levando a palavra, porque tem que levar. Aquele dia você nem queria ir na igreja. Aquele dia você nem queria dar aula. Aquele dia você nem queria liderar aquele grupo. E aí você vai com uma vontade, mas porque tem que ir, as pessoas estão esperando. Você não tirou um tempo ali para falar com Jesus, para orar, ler a palavra, ter essa intimidade com Jesus, tá bom? Então, a primeira verdade é que a liderança cristã começa com nossa intimidade com Jesus. Então, anote isso. Não tem como eu ser um bom líder se eu não tiver essa intimidade profunda com Jesus. E olha só,
se você tentar, vai ser uma liderança infrutífera. Queridos, nem sempre a gente pensa em frutífero assim. Nossa, aquele líder lá é muito bom, porque a igreja dele tá bombando. Não é isso. Não é número de pessoas. João Batista teve um momento que tinha muitas pessoas que ele liderava. Teve momentos que ele não teve mais ninguém. Toge, seguem a Jesus. O próprio Senhor Jesus tinha muitos seguidores. De repente, João capítulo 6. Vocês precisam comer minha carne e beber meu sangue. De repente, e vocês, para onde vão? Os 12, né? Só tu tens a palavra de vida eterna. Mas liderança infrutífera tem a ver com frutos, frutos que Deus quer, né? Frutos são vidas transformadas, não é números, né? Mas é ação mesmo, é ação de liderar pessoas para que essas pessoas se pareçam com Jesus, né? E uma liderança que não tem essa intimidade com Jesus vai ser uma liderança infrutífera, que não vai ter os frutos concernentes ao reino de Deus. Além disso, é sem sentido, porque você começa a liderar, mas você não foi no chefe, no rei, no patrão e perguntar o que o senhor quer de mim. Então você pode estar indo para o sentido errado, sentido não tem o propósito de Deus, né? E também uma liderança, por mais que se diga cristã, pode ser pastor, diácono, líder de senhoras, líder do que for. Querido, se não tiver essa intimidade com Jesus, não é uma liderança aceitável diante de Deus. Tem gente que confunde liderança, né, com uma liderança do mundo. Uma pessoa que fala bem, uma pessoa que é cheia de ideias, é inteligente, organizado. Uau, essa pessoa aí é a melhor pessoa para liderar isso. Muitas vezes vai ser um irmão que tem dificuldade, que está aprendendo, que não fala tão bem ainda, mas que está ali aos pés de Cristo diariamente. Então lembre-se disso, tá? Primeiro fundamento começa com a intimidade com Jesus, tá bom? Marcos capítulo 3:13, abre na sua Bíblia. Alguém lê pra gente, por favor? Alguém abre o áudio aí? Me ajuda na minha voz aí. Marcos 3:13. Ô, Rafa, você só pode voltar um segundo o slide, por favor? Só para ver uma coisinha. Aqui. Enquanto isso, alguém abre aí Marcos 3:13. Certinho, Rafa, obrigado. Valeu. Posso ler, Rafa? Pode ler. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. O que você entende aí que vocês entendem por esse versículo aí? Olha só, Jesus está chamando líderes, certo? Os discípulos se tornaram líderes. Não eram, né? Eram pescadores, agora vão se tornar pescadores de homens, vão se tornar líderes de homens. O que esse texto aí ensina sobre liderança? Jesus chama para quê? Primeiro chama eles para quê? Para junto dele. Acompanhar, estar junto a dele. Lembra que eu falei do verbo influir? Aqui Jesus queria influir, não só influenciar. Jesus influenciou muita gente, mas ele iria influir na vida dos 12. Jesus influenciou na vida da multidão que comeu o peixe e o pão. Mas Jesus influiu na vida dos discípulos. Jesus influenciou quando falava parábolas, muita gente. Mas os discípulos falavam, olha, não entendi isso, então peraí, vem para cá vocês. Agora eu vou caminhar junto. Quando eles viam como Jesus agia, quando eles viam como Jesus falava, isso foi influir, né? Foi muito mais ensinar. Muito bem, Elisângela. Ele ensinou, né? Ele ensinou, mas não como um professor. Não como eu, assim, que estou longe de vocês. Não estou falando, mas estou longe de vocês. Jesus estava perto. É fácil ser líder assim de computador, né? Você fala que ninguém tá vendo a minha vida aqui atrás, a bagunça que tá no meu quarto aqui, que eu tô de meia, ninguém tá vendo isso aí. Mas ser líder, meu irmão, tem que estar junto, né? Tem que estar com as pessoas, né? Aí quando você olha aí nesse gráfico aí, você tá vendo o que aí, né? Ele é líder e discípulo. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Porque Jesus nos chama para ser ao contrário. Primeiro, Jesus quer que a gente seja o quê? Discípulo, para depois ser o quê? Líder. Chama você, meu irmão. Se você não está sendo um discípulo de Cristo, para tudo. Zera, pede para sair, pede um tempo, fala, Senhor, eu preciso ser um discípulo do Senhor.
Jesus está chamando você para si, para caminhar com si, para depois você ser treinado para você liderar. Então, não tem como ser um líder cristão sem ser primeiramente um discípulo de Cristo. Nós somos chamados para ser discípulo, fazer discípulo. Então, mas você deve conhecer, talvez venha na sua mente pessoas que são líder, mas não são discípulos, né? Você não vê o caráter. Vocês lembram dos fariseus? Né? Lembra lá na época de Jesus, os fariseus, os escribas, eles eram o quê naquela época? Eram líderes, né? Mas eles não eram discípulos. Eles tinham habilidade de ensinar. Tanto que Jesus fala, olha, faça o que eles falam, mas não faça, não copie as obras deles. Porque eles eram líderes, mas não eram discípulos. E Jesus não quer que a gente seja hipócrita, não quer que a gente seja sepulcro caiado. Ótimos líderes e péssimos discípulos. Temos que ser ótimos discípulos, isso vai resultar no discípulo que a gente vai ser. Então lembra que o discipulado, né, a comunhão com Cristo, vai ser a base da nossa liderança. Então lembra disso, isso aí é um ponto fundamental. Segundo ponto, pode falar, Luana. Ah, não, desculpa, é Yasmin. Pode falar, Yasmin. Sou eu, Rafa. Eu lembrei de um versículo que a gente estudou bastante João, né? E aí eu lembrei de João 15, que fala: Eu sou a videira, você as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podes fazer. Porque, tipo, muitas das vezes a gente quer fazer do nosso jeito, sabe? Do nosso controle. E acaba que também é um ego também nosso. Porque a gente acaba não escutando também a voz de Jesus, sabe? Perfeito, perfeito, Yasmin. João capítulo 15 fala, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Ou seja, nós vamos ser infrutíferos, não é isso? Somente quem está em Cristo, quem está em comunhão com Cristo pode dar frutos verdadeiros. Perfeito, Yasmin. Você trouxe o versículo à mente aí muito bem. É isso mesmo, gente. Colabora com os versículos aí e ajuda bastante, tá bom? A segunda verdade é que a liderança cristã precisa demonstrar uma liderança servil. Qual exemplo vocês lembram de Cristo servindo? Escreve aí ou fala aí. Quais exemplos de Cristo, ele é o nosso exemplo, que ele foi servo? É Marcos 10:45, né? Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E aí ele cura o cego de nascença. Perfeito. Ele mesmo diz, né? Imagina, né? No céu, não veio para servir, veio para a terra, não para ser servido, embora ele merecesse. Mas ele veio para servir. Qual mais situações você lembra Jesus servindo? Isso, Mauro. Quando Jesus lava os pés dos discípulos. Pedro, não, Jesus, você não vai lavar, não, né? Isso, né? Gente, tem vários momentos Jesus servindo, né? Servindo os discípulos, servindo as pessoas, curando, indo até as pessoas, indo na casa de um para curar, né? Jesus ficou o tempo todo como servo. O versículo que o Magno falou é perfeito, né? Marcos 45, né? 13:45, eu acho. O Filho do Homem veio para servir. 10. Qual é o versículo? É o 10:45. 10:45, perfeito. Então, queridos, a liderança cristã demonstra uma liderança servil, fazendo milagre, ensinando, perfeito. Olha só, gente, esse texto é lindo e maravilhoso. A gente tem que tatuar esse versículo, não mas você tem que ter ele na sua parede, para que todo dia você ore, antes de fazer qualquer coisa, a gente olhar para esse texto aí. Filipenses 2:5-11. Vai dizer assim, ó, Filipenses 2, de 5-11. Minha versão diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Lembra, nós imitamos a Cristo, seguimos os passos dele, então você que é líder tem que imitar. O quê? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Então, só de Jesus virar homem já era uma humilhação, né?
Tem uma frase que diz assim: todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser homem. Versículo 8 continua dizendo: e sendo encontrado em forma humana, já homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus exaltou a mais alta posição e deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, padrão para a liderança cristã, fundamento é ser servo. Olhe para Cristo, né? Quando você olha para a liderança do mundo, querem aparecer, querem ser servidos, querem tapete vermelho, querem palmas, mas Jesus foi humilhado, foi obediente até a morte de cruz. Então, queridos, líderes... Rafael, Pode falar, Elisângela. eu encontrei um texto aqui, lá em Lucas 22, 27, que diz assim: pois qual é o maior? Quem está à mesa, ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Joia. Imagina assim, né? Se você vai num restaurante ou em algum lugar e de repente tem alguém importante lá sentado na mesa e quem vier trazendo a comida, você vai ter a ideia de que o que trazendo a comida é menos importante na visão do mundo. Mas Jesus fala: eu sou esse que serve. Perfeito. Né? Alguém falou alguma coisa aqui. Deixa eu achar aqui na mensagem que eu perdi aqui. Aí. Sacrificando-se para nos salvar dos nossos pecados. Isso mesmo, né? Que o maior serviço que ele fez foi morrer na cruz, né? Outro ponto C, um fundamento, né? Outro fundamento. A liderança cristã influencia outros para o bem. Pode ser o quanto você consegue levar, né? Lembra que eu estou usando a palavra influencia, mas no sentido geral, mas lembra que tem que se influenciar de perto, tá bom? Então, a liderança cristã é aquela que influencia as pessoas para o bem, influencia as pessoas para o caminho certo, influencia as pessoas para o caminho correto, tá bom? Então, como que a gente influencia as pessoas? Né? Como que você pode influenciar as pessoas? Através de instruções, com a palavra de Deus, através de exemplo, sendo um exemplo, mostrando o caminho das pedras, as pessoas podendo olhar para você e te imitar. Alguém falou o versículo aí, né? Sede meus, acho que foi o Mauro, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Eu sei que, queridos, o líder não é perfeito, não é dizendo assim, olha, me imite porque eu sou a perfeição, não. Me imite porque eu estou imitando a Cristo, ou seja, caminhe comigo, me imite o fato de querer seguir a Cristo. Eu quero seguir a Cristo, então me imite também olhando para Cristo. Pode falar, Rafa. Ô Paulo, o Rafa, até porque Paulo mesmo falou, né, sede meus imitadores como sou de Cristo, e ao mesmo tempo ele falava que dos pecadores ele era o pior, né, então... Exatamente, não era perfeito, não era santo, né, embora nós somos chamados de santo, mas não era o santo que as pessoas têm, né, como perfeito. Sede meus imitadores como sou de Cristo, mesmo na minha imperfeição, porque eu sigo a Cristo, né. Então você pode ser como esse exemplo. O líder, como é que ele influencia a pessoa para o bem? Geralmente o líder ajuda a pessoa a tomar o rumo certo, né? O líder é aquele que ajuda seus liderados a deixar o caminho largo, o caminho errado e levá-los para o caminho certo, né? Tomar esse rumo, né? O rumo certo, né? Vocês já viram aquele cão pastor, Border Collie? Eu gosto muito de cachorro, né? E ele é um líder. O Border Collie é um cachorro que nasce líder. E se ele é treinado com outros Border Collie, ele aprende sozinho. E as ovelhas estão lá no pasto e o dono só subiu, o Border Collie vai correndo igual um doido e vai tocando as ovelhinhas, vai fazendo assim, 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 até que as ovelhas entrem no curral, entrem no lugar que vão estar protegidas, né? Então, meio que o líder cristão, a gente tem esse dever também de caminhar as pessoas para o caminho certo. Muitas vezes a gente tem medo disso, né? Medo que a pessoa vai achar ruim de mim. Não, mas se você está vendo que as pessoas estão indo para um caminho errado, o líder tem... Ah, não, deixa ele quebrar a cara. Não. Nós temos um dever cristão de repreender, de ensinar as pessoas a andar no caminho certo, né? E o líder, ele influencia tanto para o bem que ele deve levar a fazer coisas que não teriam feito sem liderança. Então, ou seja,
Você tá aqui várias pessoas, se você tirar a figura do líder, talvez essas pessoas não iriam realizar a obra que o Senhor tem preparado. Então, Deus coloca líderes, você talvez, seja um grupo de crianças, mulheres ou igreja, para que você ajude aquelas pessoas a fazerem, a cumprirem a missão dela, cumprirem o que Cristo quer. Então, embora Deus tenha para cada um propósito para servir, mas Deus usa sim, Deus usa você, espelhando a Cristo, para ser bênção e ajudar cada um desses a fazer o propósito que o Senhor tem. O líder encoraja, o líder inspira. E o que o líder faz? Ele une as pessoas para que elas andem em um só propósito. Efésios fala sobre isso, né? Num só caminho, um só... Efésios é Paulo ensinando a igreja a andar em um só propósito. Então o líder, ele une as pessoas. Ele ajuda as pessoas a enxergarem qual o propósito que Deus tem para a vida deles. Agora, esse é um perigo, hein, queridos? Porque os líderes, eles influenciam. Quer ou não, quem está num cargo de liderança ou quem assumiu uma liderança, mesmo que não tenha um nome, né, pastor, diácono, líder, chefe, o que seja, podem influenciar negativamente. Conheço pessoas que viveram sob influências de líderes cristãos, mas que não levavam as pessoas para andar no Senhor. Isso é um grande perigo. Não levava as pessoas para o bem. Talvez com medo, talvez por poderio, talvez por questões financeiras. Líderes levavam as pessoas para um caminho mau. Não levavam as pessoas a seguir a Cristo. Então, muito cuidado, porque Deus vai cobrar disso. Vai cobrar isso da gente, né? Então, cuidado para onde é que eu estou encaminhando as pessoas, né? E muitos líderes levam seus liderados a uma confusão. Não conseguirem mostrar para eles qual é o caminho. Olha, aqui é o caminho certo, né? E o líder, ele não consegue identificar, mostrar para as pessoas que esse é o caminho certo. Embora ele tenha um coração bom, mas um risco é ele não conseguir influenciar as pessoas para chegar nesse caminho. Ele não consegue passar clareza, ele não consegue falar na língua do povo, na linguagem do povo. Lembra, antigamente, a Igreja Católica pregava em latim. Então, pregava-se a Bíblia, mas era numa linguagem que ninguém entendia. Então, levava as pessoas à confusão, não faziam com que as pessoas seguissem a palavra de Deus, tá bom? E um quarto e último aqui, a liderança cristã não é uma posição. Quem você acha que está nessa foto aí? Brincadeira, não é foto, é uma ilustração, mas quem é que está aí nessa ilustração aí? Dá para enxergar aí? Tá simbolizando. Ninguém chuta? É Jesus, gente. Olha, dá para ver que é Jesus, igualzinho ele. José tá ensinando Jesus aí. Quem era Jesus? Vamos pensar aqui, nosso líder Jesus, né? A gente tem 5 minutinhos aí para encerrar. Mas quem era Jesus? Jesus, ele era um líder político famoso? Pensa comigo aí. Jesus foi educado numa grande escola rabínica famosa? Também não. Jesus era rico? Tinha muito dinheiro? Muito status? Também não, né? Então, na liderança do mundo, Jesus não era um líder político, Jesus não era rico, Jesus não fez Harvard, né? Mas foi o maior líder que já existiu na face da terra. Um filho de carpinteiro, que não tinha casa, não tinha recurso financeiro. Então, liderança não é uma posição que alguém coloca em você. Você é o chefe do sinédrio, você é o chefe dos sacerdotes. Não. Mas Jesus adquiriu tudo isso. Ele alcançou, ele emergiu, né? Com a sua simplicidade, com o seu jeito humilde de ser. Ele foi o maior líder que já existiu e que sempre vai existir na face da terra. Olha quantas pessoas Jesus influenciou até hoje, né? Com os seus ensinamentos, sendo que Jesus não escreveu nada, a não ser aquilo que ele escreveu na areia, né? Que foi apagado. Mas Jesus não escreveu uma carta, não escreveu um livro. E olha só como Jesus conseguiu ser líder de 12 homens, e esses homens se tornarem líder de outros homens, e assim vai. Então, liderança, meu querido,
Não é uma posição. Muitas vezes eu vejo pessoas eu queria tanto ser um líder, eu queria que o pastor me colocasse como um cargo de líder. Querido, se Deus está te chamando para ser líder, comece a liderar aquilo que Deus colocou você para liderar, tá bom? O problema, qual é o perigo? Pessoas que acreditam que são líderes porque possuem um título. Tem pessoas que têm um título de liderança e esse é o perigo. E não são líderes ou não são líderes cristãos autênticos, porque não estão ali com Jesus. O outro perigo é pessoas que, por causa de um cargo, lideram com autoridade, em posição como um general. Vocês vão fazer isso porque eu quero, vocês vão fazer isso porque tem que fazer. Isso é um grande perigo, né? Não estou dizendo que, queridos, que ter um cargo, né, ou um nome, pastor, diácono, né, o que for, é errado. Mas liderar por imposição, por autoritarismo, não é o que Jesus fez. Não é o que a gente deve fazer, tá ok? Então vamos lá, me ajude aí. Vamos só encerrar aqui lembrando dos 4 princípios fundamentais. Vamos preencher aí, me ajude aí. Primeiro ponto que a gente viu hoje aí dos princípios fundamentais. A liderança cristã começa com o quê? Intimidade com Jesus. Glória. Intimidade com Jesus. Pensa aí se você está tendo essa intimidade com Jesus. Ponto B. A liderança cristã demonstra liderança... Servil. De ser servo, né? De estar ali. Terceiro ponto. A liderança cristã faz o quê? Influencia. Influencia outros para o bem. E por último, a liderança cristã não é uma... Posição. Nota 10.